Welcome to the jungle, my friend. Again, lesson, now, again não, né? Again sou eu aqui. Lesson 14th. Isso aí tá na página 66 do seu Shake My Mind, Lesson 14. Lição 14 tá falando sobre Present Continuous. Vamos lá, Present Continuous. Cara, Present Continuous, Present Progressive, Present, alguma outra coisa, esqueci. Esse Present Continuous tem uns 3 nomes aí. Que é o presente contínuo. Basicamente, qual é uma característica? No português não adianta muito a gente ficar tentando diferenciar. Cara, presente simples, presente contínuo, presentes e presentes. O melhor presente é aquele que você recebe, né? Não esse que você tem que entender. Então, present continuous, o que vai ser marcado por essa estrutura? Aqui a gente está falando literalmente de um tempo verbal. Present continuous é um tempo verbal. Assim como tem passado contínuo, futuro contínuo. Qual é o principal ponto dele? São coisas que estão acontecendo naquele momento. Então agora, você está assistindo. De repente você tem alguém aí do lado que está lendo. O que o Silvio Santos está fazendo agora? O Silvio Santos está dormindo, ou está trabalhando, ou está gravando. São coisas que estão acontecendo naquele momento exato que nós estamos falando. Então vamos lá. A ideia é se comunicar sobre algo que está acontecendo no momento que eu estou falando. Para isso, a gente tem que ter um verbinho especial. Quem é esse cara? É o to be. O to be é a primeira principal característica de um tempo contínuo. Por quê? Porque uma das traduções do to be é estar. Ou seja, o que fulano está fazendo agora? Eu estou. Então já entra na conjugação. Eu estou trabalhando. Você está assistindo. Nós estamos falando em inglês. Tá sacando? A primeira característica de um tempo contínuo é o to be. Ele vai ser... Se você ver aí na estruturinha, ó, tem a pessoa que faz, tem o to be e tem o gerúndio, que é o verbo no gerúndio. O que é o gerúndio? É importante você saber aí e ser lembrado do que é o gerúndio. O gerúndio nada mais é do que verbos que terminam com endo, indo e ando, né? Comendo, sorrindo, brincando, fazendo, desistindo, continuando. É isso. Coisas, é o nosso endo, indo, ando. Cara, mas essa é só a primeira deles. Você vai depois descobrir mais pra frente que tem muito mais coisas com esse gerúndio. É o nosso endo, indo, ando, que no inglês é quem? É representado por quem? Representado pelo ing. Então é um verbo normal que vai ter o ing no final. Isso é um verbo no gerúndio. Fechou? Então, vamos ver a estruturinha aqui, ó. Se eu colocar a pessoa aqui, ó. Vamos pegar essa pessoinha aqui. I. Se eu vou dar continuidade usando o verbo to be, como é a conjugação do I? I be, I are, I is, como é que é? É o I am, não é? Então, I am, vamos pegar um verbo de alguma coisa que a gente imagina aqui. Vamos pegar o trabalhar aí, que é o work. Ele não tem que ter o ing? Então, I am working. O restante vai ser só detalhe da frase. Se for o you, como é que fica? You are... O que mais? Vamos colocar aqui jogando. Ó, play, não substitui o y. ing, playing. Se for o she, o que o she está fazendo? She is... Vamos colocar aqui comendo. She is eating something. Ela está comendo alguma coisa. É tão simples quanto parece, meus amigos. Ó, she's singing blues very well. Traduz o que está nessa frase aí. She is singing blues very well. Ela está cantando blues muito bem. Você preenche o restante, traduz elas lá na frente e depois começa a fazer as suas frases aqui. Aqui você pode ver que a gente tratou, e está lá no comecinho, que é um positive sentence, certo? É uma frase positiva. Já que ela é positiva, vamos entender a estruturinha das outras. Partindo do princípio que eu tenho o verbo to be
Você ainda não aprendeu isso, mas você vai aprender daqui umas 2 lições, na próxima lição, na verdade. O verbo to be é um verbo modal. O que é um verbo modal? É um verbo especial, cara, é um verbo Power Ranger. Se ele é um verbo Power Ranger, significa que ele não precisa de ajuda. Você lembra naquela aula, quando a gente aprendeu a fazer pergunta no presente simples, e a negativa que você tinha que colocar o do? O do, o does, o did para ficar no passado. O verbo to be não precisa de do, não precisa de did, não precisa de don't. Ele não precisa. Ó, não uso do, não uso does, não uso did, não uso don't, não uso nenhuma dessas variações. Por que não? Porque ele também é um verbo auxiliar. Ou seja, então ele mesmo pode se negar. A negativa pode estar exatamente nele. E a pergunta também vai ter a característica. A gente não vai precisar usar o don't, não vai precisar usar o do, o does. Ele vai ter uma característica ali que a gente vai ver isso agora. Então, vamos colocar aqui, ó. You are playing. Vamos pegar esse exemplo. Isso aqui é uma frase positiva, certo? Tá aqui nas próximas 2 páginas, mas a gente vai fazer aqui. Se eu quiser fazer uma pergunta não, vamos fazer uma negativa aqui, ó. O are não precisa que o do venha aqui, então não é you don't are, não existe isso. Vai ser o quê? You. O próprio are, ele se nega. Então, já vamos pegar já a contração dele. O que eu uso para negar? É o not, não é? Então, eu vou juntar um no outro, assim como no don't, ó. You aren't o quê? Dá continuidade. Ah, era o play, né? Coloquei item. You aren't eating alguma coisa. Então, você não está comendo. Aqui, você está jogando, ela está comendo, e você não está. Cara, e a mesma coisa vai acontecer com is e com am. Então, she is. Como é que vai ficar a negativa? She isn't. She isn't. Vamos inverter e coloco o playing aqui para ela. She isn't playing. Ela não está jogando. Fechou? É exatamente isso. Ele mesmo se nega. Se tem o to be, não vai ter do, não vai ter does, não vai ter don't, não vai ter nada. E se eu quiser fazer uma pergunta? Como é que é a pergunta agora? Já que ele não tem o do, nem o does, nem o did para auxiliar. O que eu faço? Eu inverto esses caras aqui, ó. Eu coloco o to be primeiro. Are you playing? Está você jogando? Mas eu não preciso traduzir dessa forma, né? Eu digo, você está jogando? Ela está trabalhando agora? Você está almoçando? Você está comendo alguma coisa? Então, eu simplesmente inverto quando eu vou fazer uma pergunta, beleza? Eu quero que você responda para mim, positivo e negativo. Are you studying English? Are you studying English? Você está estudando inglês? Se for positiva, yes, I am studying English. E negativa, no, I'm not. Então, I'm not studying English. Página 67 tem a estrutura do negativo e a página 68 tem a estrutura da pergunta. Você vai ver aí que é só inverter uma pela outra que você vai dar o sentido de pergunta, beleza? Você pode usar uma afirmativa com sentido de pergunta? Pode usar. O correto é que você inverta. Mas você pode usar, tipo, you're playing. Você pode usar, are you playing? You're playing? Tipo, você está jogando, tocando, brincando? Yes, I'm playing, I'm this, I'm that. Perfeito? Então, para resumir, a característica de um tempo presente contínuo, de um tempo contínuo é que ela sempre vai ter o to be e sempre vai ter um verbo no gerúndio. Fechou? Thank you very much. Have a beautiful day. See you soon. Bye bye.